Voltamos conversando com o professor Tadeu Bergamo. Professor, o senhor colocou dois pontos muito importantes nessa discussão aqui, que é a questão da fiscalização, da postura correta de um vereador e o seu compromisso, principalmente com o seu eleitor, né? E um ponto interessante sobre essa questão da fiscalização é que muitas vezes passam a serem feitas geralmente por quem faz a oposição. No meu entendimento, o papel de fiscalização na legislação ele é atribuído ao vereador, independente do bloco que ele esteja vinculado durante o exercício do seu mandato ou ao partido ao qual ele é filiado. É uma das atribuições mais importantes de qualquer um dos vereadores é essa questão da fiscalização. Não se quer dizer que está se partindo do pressuposto de que o executivo só faz coisa errada, não. A questão da fiscalização, ela é exatamente para garantir que o executivo nunca faça uma coisa errada. É esse o princípio da fiscalização. E, às vezes, o executivo, mesmo com a melhor das intenções, acaba por um defeito de uma licitação, um defeito de um contrato, uma cláusula mal redigida de um contrato, fazendo que um determinado recurso público não surta o efeito para o qual ele foi planejado e destinado. E esse é o trabalho do vereador. É estar atento a isso. Ele não vai lá fiscalizar o contrato, ele não vai fiscalizar o quanto de verba foi destinado, porque isso é um papel que está reservado ao executivo e o orçamento é aprovado exatamente para liberar essas fontes de recurso, né? Mas o trabalho do vereador é no sentido de estar preocupado com a qualidade do resultado daquilo que está sendo feito, independente se ele faz parte do governo ou se ele faz parte da oposição. Essa questão de você ver a oposição trabalhando mais, e em Barreiras isso é muito característico, ao longo dos 20 anos que eu estou aqui, eu tenho assistido muito isso, né? Você, enquanto oposição, tem uma postura, você, enquanto governo, muda de postura. Isso em relação à ótica de observar os fatos e o desenrolar desses fatos. Então, o que eu queria deixar é esse chamamento que qualquer vereador e todos os vereadores, a legislação os obriga a executar essa tarefa de fiscalização. Professor Tadeu Bergamo, o senhor como acompanhante do trabalho do Legislativo, né, o senhor que tem conhecimento de todas as leis do nosso município, aquelas que já existem, né, quais seriam algumas que merecem alguma adequação ou, digamos que, melhores ajustes? Bom, na realidade, a minha atividade aqui não me permite mais hoje acompanhar tanto quanto eu gostaria acompanhar o trabalho do Legislativo. Embora eu já tenha essa experiência de ter tido 2 mandatos como vereador, ter tido a oportunidade de ser presidente de uma Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de ser líder de governo, tive a oportunidade de ser presidente de comissões importantes dentro de uma Câmara de Vereadores. Hoje eu não consigo mais acompanhar como eu gostaria de acompanhar. Mas é óbvio que a gente está sempre atento, conversa muito com vereadores. O que eu entendo que é preciso fazer no município de Barreiras é o aperfeiçoamento dessa questão do nosso Código de Posturas, que eu já citei numa outra conversa, nesse mesmo programa, sobre as consequências que isso tem. Acho que a Câmara precisaria discutir essa questão de interferência no IDH de um determinado espaço público, de um determinado espaço da cidade, quando você tem a construção de um grande empreendimento. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo hoje nos médios municípios, o que já aconteceu nos grandes municípios. Eu gostaria de citar aqui a questão da construção daquela igreja em São Paulo, se não me engano, uma igreja uma igreja evangélica, que era um espaço para 20 mil fiéis, e que foi construída no local e que a prefeitura, para autorizar essa construção, acabou pedindo que determinadas melhorias fossem feitas no entorno,
para que as pessoas que já moram naquele local não venham a perder a sua qualidade de vida por conta desse novo empreendimento. Então esse é um conceito muito moderno que está sendo introduzido hoje em todos os códigos de postura do país, porque nós temos, por exemplo, a construção em cima de 4 edifícios, de 4 terrenos, que poderiam dar origem a 4 casas. Nós temos hoje a construção de um edifício que dá, vamos supor, 15 pavimentos com 2 apartamentos cada andar. Você vai ter, em vez de você ter 4 famílias, você vai ter 30 famílias morando lá. Então isso vai causar um impacto naquele espaço onde essa obra foi construída. E então aí vem, quais são as melhorias que o município poderia estar exigindo na aprovação desses projetos para que aquela obra fosse edificada. Tem gente que é contra, que diz que não, vai ter 30 apartamentos, vai ter 30 pagamentos de IPTU. Mas isso resolve o problema da prefeitura. E quem vai resolver o problema de restituir o IDH de quem já morava no bairro? Essa é a visão dessa nova interpretação que eu vejo importante para ser introduzida em Barreiras. E a segunda coisa importante que eu vejo em Barreiras é a necessidade urgente de Barreiras definir uma política para a geração de energia verde, especialmente energia solar. Nós não temos uma legislação que incentive esse tipo de empreendimento, nós não temos nenhum incentivo para desenvolver isso nas empresas, nos nossos locais dos nossos empreendimentos, e a gente está perdendo espaço e perdendo tempo. Nós já vimos um parque inaugurado em Bom Jesus da Lapa, outro acho que foi em Macaúbas, e Barreiras está no contrapasso dessa história, porque eu entendo que nós temos aqui uma condição privilegiada para trazer projetos nesse sentido, que aumentariam a geração de energia, nós poderíamos resolver o problema de falta de energia que nós temos na região. Todos nós sabemos que para fazer a ligação de um novo empreendimento hoje é uma longa espera até a Coelba disponibilizar energia. Então esses empreendimentos poderiam colocar essa energia na rede para que a região como um todo pudesse inclusive vir a crescer, e uma forma também de aumentar a arrecadação do município, porque essa arrecadação, esse tipo de empreendimento gera um retorno, seja direto através do imposto municipal, ou seja indireto através do movimento econômico que aumenta a participação do município no Fundo de Participação dos Municípios. Então, eu vejo que esses 2 pontos, para mim, são 2 pontos muito importantes que deveriam ser enfatizados na Câmara de Vereadores. Professor, o senhor que transita entre essas regiões, a Sul e a Nordeste, com frequência, existe diferença na forma de legislar entre essas 2 regiões? Eu vejo, assim, acho que essa diferença já foi mais acentuada. Eu senti muito essa diferença quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu ainda era legislador lá no Sul, ainda era vereador, e eu senti que realmente tinha muita diferença em relação a como fazer essa legislação lá no Sul e como isso era encaminhado aqui, especialmente aqui em Barreiras e região, né? Então, assim, eu vejo que lá no Sul a gente tem muita preocupação, por exemplo, que todas as câmaras de vereadores tenham as condições mínimas básicas para poder trabalhar. Então, existem muitas associações de vereadores, de Câmara de Vereadores, onde os vereadores trocam muita experiência, onde os vereadores trabalham muito para poder deixar todas as câmaras de vereadores com as condições mínimas de trabalho para os vereadores. Isso eu não vejo acontecer aqui na região. Você vê a preocupação de uma câmara ou outra isoladamente, tentando resolver alguma coisa. E também a questão que o trabalho do vereador no Sul é mais efetivo. O vereador no Sul, a sua grande maioria, não tem assessor. O vereador, ele por ele. Enquanto eu atuei na Câmara de Vereadores, que eu fiz isso por 8 anos, eu nunca tive um assessor à minha disposição. O meu trabalho era o que eu fazia. Então eu tinha que fazer o meu trabalho de vereador
Eu tinha que fazer o meu trabalho de legislador, meu trabalho de representante da comunidade e ainda ser o meu profissional, porque tinha que viver do meu emprego, que era dele que eu tirava o meu sustento, e sabia que continuaria tirando esse sustento a partir do dia em que eu deixasse de ser vereador. Então, essas são as diferenças que eu considero muito grandes entre a forma de legislar de lá e a forma daqui. Entendo que esse inchaço que acontece nas câmaras de vereadores de uma maneira em geral é uma conta que a sociedade não aguenta mais pagar. Eu vejo que até o final desses próximos 4 anos, nós vamos ter muitas mudanças e eu ainda acho que na próxima eleição, daqui 2 anos, nós vamos ter 2 aspectos muito importantes que deverão estar sendo debatidos antes disso. A primeira delas, que eu entendo que deverá, acredito, né, que deverá ser encaminhada uma reforma política antes da próxima eleição, e essa reforma vai pegar em cheio a questão do trabalho dos vereadores. E entendo que vai ser num momento muito crítico, porque os vereadores vão ter que ter muita consciência de como eles vão atuar nesse momento, porque isso poderá definir a sua eleição ou não para o período subsequente de mais 4 anos. A segunda questão que eu acho muito importante que vai ser colocada aliás, que já está colocada, é a forma de eleição que nós vamos ter daqui 2 anos. Porque é uma forma de eleição em que, na proporcional, não haverá mais coligação. Então, não haverá mais a necessidade de você ter 20, 30 pequenos vereadores ou candidatos de menor potencial de votos puxando voto para você fazer uma legenda. Isso terminou. Porque na próxima eleição vão entrar os 19 vereadores mais votados, independente do tamanho da legenda que eles fizerem. Então, essa composição de apoiamento em relação aos candidatos a prefeito vai ter uma outra configuração. Porque para os prefeitos, candidatos a prefeito, sempre foi muito importante ter o maior número possível de candidatos a vereador na sua coligação, porque cada uma dessas pessoas vai levar o nome do candidato a vereador até o eleitor. Como agora nós só vamos ter os 19 mais votados, não vamos mais ter essa questão da legenda, então isso muda muito, porque quem vai dar sustentação para esse candidato de 100 votos, de 50 votos, de 80 votos, de 300 votos? Eles passam a ser dispensáveis nessa próxima eleição. O cara, para ir, tem que ir sabendo que ele tem um potencial de votos para se eleger. E essa realidade é uma realidade que passa dentro das câmaras de vereadores. Professor Tadeu Bergamo, queria agradecer a presença do senhor em nosso programa, tá? Pode ficar à vontade para suas considerações finais. Até uma próxima oportunidade. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar a respeito da vida política, da atividade política, e dizer que a gente está trabalhando em outra área, mas acompanha o trabalho. Eu particularmente gosto muito de política, acho a política uma atividade muito interessante e gostaria de dizer a todos os que têm interesse de se envolver que realmente se envolvam em política. É realmente uma necessidade, é um espaço que existe para a gente aprender e crescer e principalmente poder participar. Muito obrigado. Obrigado ao professor Tadeu pela sua participação em nosso programa e para você que está acompanhando a nossa programação da TV Câmara, um grande abraço e até a próxima oportunidade.